Bem-vindos, pessoal, mais um vídeo aqui, uma transmissão do canal André Nunes. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o joinha aí, já vai deixando o joinha e vamos para o vídeo. Depois, quem ainda não estiver no nosso grupo aí do Telegram, entra lá no Amigos de André Nunes, o link vai estar aí disponível na descrição do vídeo e a gente continua a conversa lá, continua o papo lá depois da transmissão aqui. Então, todo mundo, quem não está lá ainda, por favor, vai ficar o link aí. Enfim, pessoal, existe marxismo cultural? A gente escuta isso o tempo todo, né? E marxismo cultural, uma coisa meio Olavete, né? Olavo de Carvalho começou com esse lance de dizer que o marxismo cultural estava se apropriando da sociedade brasileira e que nós deveríamos nos livrar de um suposto comunismo ou de uma filosofia socialista. Bom, na verdade não existe nada disso. A sociedade está impregnada de liberalismo cultural. É lavagem cerebral neoliberal no lombo da população 24 horas. Por exemplo, os grandes meios de comunicação, seja na rádio ou na televisão, você pode pegar aí Globo, CNN, Bandeirantes, SBT, enfim, é pregação neoliberal o tempo todo. Observem que qualquer medida proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ela é aclamada por esses meios de comunicação. Infelizmente, os neoliberais, né, o establishment neoliberal, se apoderou da teoria gramsciana da hegemonia cultural. Eles realmente se apoderaram dessa teoria, né, da disputa da hegemonia para a consolidação do poder, o consenso para alcançar a consolidação, porque nós observamos que o neoliberalismo, essa lavagem cerebral neoliberal, ela não está só nos meios de comunicação, como eu citei aqui anteriormente. Se a gente observar, ela está nas escolas, nas empresas, infelizmente, tomou conta do mundo acadêmico e realmente não há alternativa. Quando eu estava na Faculdade de Ciências Contábeis, numa universidade pública, quando nós íamos lá para as aulas de economia, o que mais a gente escutava eram os professores ensinando neoliberalismo dentro da faculdade pública, como se não houvesse alternativa ao neoliberalismo, como se nós, pelo menos aqui no mundo periférico, no mundo subdesenvolvido, devêssemos nos sujeitar a continuar sendo importadores de manufaturados e exportadores de commodities, matérias-primas. Não havia alternativa a isso. Então, realmente, não há marxismo cultural. O que a gente observa é liberalismo cultural. É isso que a população escuta 24 horas. Volto a repetir aqui. Lavagem cerebral 24 horas no lombo da população. Quem não se lembra aí da reforma da Previdência, a campanha midiática que foi feita, os outdoors estavam por todos os aeroportos do Brasil fazendo campanha de uma reforma da Previdência, draconiana contra a população. Uma reforma que aumentou a nossa idade de aposentadoria, diminuiu o valor das nossas futuras pensões, então vai prejudicar milhões e milhões de brasileiros, caso não venha a ser revogada no futuro, porque qualquer governo que se proponha a ter o mínimo de comprometimento com o seu próprio povo, a tarefa é revogar essa reforma da Previdência draconiana que foi estipulada aí pelo governo Bolsonaro e seu superministro Paulo Guedes. E para vocês terem a noção de como o liberalismo cultural entra na cabeça das pessoas, de tanta propaganda midiática, os próprios trabalhadores começaram a se convencer de que era necessária uma reforma da Previdência. Ora, necessária para quem? O discurso do Paulo Guedes era que iria economizar um trilhão de reais em 10 anos. Pois bem, 1 trilhão de reais é o mesmo que o governo brasileiro, através das operações compromissadas, da remuneração do depósito compulsório, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, 1 trilhão anual, mais ou menos, aí, é o que se remunera aos bancos por dinheiro parado. Diariamente tem lá operações compromissadas que remuneram milhões e milhões para os bancos diariamente,
Isso anualmente aí nos últimos anos, principalmente nos anos de maior alta da taxa Selic, chegava a quase R$1 trilhão, um ano. E Paulo Guedes dizendo que necessitava economizar R$1 trilhão em 10 anos. E se a gente olhar para o orçamento, a gente vai ver que quase metade do orçamento vai para pagar juros e rolagem da dívida pública e 22%, se não me engano, para a Previdência Social. Então, nós acabamos, principalmente os menos conscientizados, acabamos nos convencendo ou sendo convencidos de que esse tipo de reformas é necessária. Necessária para quem? Necessária para favorecer a quem? A maioria da população, com certeza, não é. Então, é realmente um momento muito complicado e por isso que não há nenhum tipo de marxismo cultural, muito pelo contrário, as pessoas nem sabem quem é Karl Marx, não sabem quando nasceu, o que falava, o que propunha, gostam de criticar, né? O comunismo, nem sabem o que é comunismo. Houve uma verdadeira lavagem cerebral liberal, já citei aqui antes, volto a repetir mais uma vez, porque isso tem que ficar claro, lavagem cerebral liberal para colocar governos meramente reformistas, eu não considero nem reformista, eu não considero o PT nem reformista, mas colocar governos que se diziam reformistas como se fosse algum tipo de socialismo e tal. Ora, esse pessoal, esses Olavetti, isso aí é loucura, né, generalizada, mas enfim, esses Olavetti que dizem que o Brasil estava caminhando para o comunismo, que era um país comunista, com marxismo cultural, olha, o Brasil tinha, durante o governo do PT, como presidente do Banco Central, um cidadão que era executivo do Bank of Boston, o Henrique Meirelles. Alguém em sã consciência vai supor que comunistas, se estivessem no poder, iriam chamar executivos de bancos norte-americanos para comandar a política monetária do país? E o mesmo se repete com o governo Dilma, enfim, não vou entrar aqui, todo mundo conhece a história do Joaquim Levy, banqueiro de quinta categoria lá do Banco Bradesco, que foi ministro da Economia da Dilma. Então, que comunistas são esses? Que marxismo cultural é esse? O comunismo é um regime socioeconômico que propõe a desapropriação da propriedade privada. Quem o PT desapropriou? No comunismo, né, se nós formos pelo menos as raízes, o comunismo propõe a coletivização, provavelmente até forçada, das terras e dos meios de produção. O PT nem reforma agrária fez. Pelo amor de Deus, que comunismo, que marxismo cultural é esse? O PT nem reforma agrária fez. Algumas estatísticas indicam que os governos do PT assentaram menos gente que o governo FHC. Pelo amor de Deus. Mas isso não é de hoje. O governo João Goulart tomou um golpe de Estado em 1964, porque propunha reformas de base. Governo trabalhista do presidente João Goulart. Lembrando que João Goulart, como ministro do Trabalho, caiu, né, do cargo. Getúlio foi obrigado a tirar ele pelas pressões internas que recebeu, porque João Goulart aumentou em 100% o salário mínimo como ministro do Trabalho. Enfim, e como presidente do Brasil, tomou um golpe de Estado porque no bojo ali das suas reformas de base, do que propunha, estava uma reforma agrária modesta, hein? Modesta, não ia partir para cima dos latifundiários. A reforma agrária do trabalhismo de João Goulart propunha apenas a redistribuição de terras, divisão em pequenas propriedades de terras na beira de estradas, pertencentes, na sua maior parte, ao próprio governo federal. E isso foi suficiente para que o homem tomasse um golpe de Estado. Ou seja, os liberais, eles são criadores de mitos, né? São especialistas em criar mitologia. Um dos seus mitos é o da livre concorrência. Mas os liberais não gostam de concorrência alguma. Nunca permitiram uma reforma agrária que dividissem a nossa terra em pequenas propriedades. E aí sim iria permitir concorrência, não? Ia ter muita concorrência de produtividade. Mas não, eles não querem concorrência, eles querem monopólios. Nunca permitiram uma pequena reforma agrária que pudesse criar alguma concorrência aos grandes latifúndios, aos grandes produtores rurais. Uma reforma agrária em beira de estrada que permitiria, inclusive, facilitar o escoamento da nossa produção para que não chegássemos a esse ponto que estamos vendo aí de pessoas em Cuiabá
e no Rio de Janeiro, comendo ossos, clamando por ossos em filas de açougues, em Cuiabá, em filas de em final de feira de supermercado no Rio de Janeiro. E enquanto os grandes produtores exportam para receber em dólar e desabastecem o mercado interno, encarecendo nossos preços. A oferta menor do que a demanda encarece os preços. E o governo Bolsonaro é um cara curioso, né? Porque ele se dizia admirador da ditadura militar e tal. Ele acabou com os estoques reguladores de preço, governo dele, que os militares haviam criado durante a ditadura, para que a exportação não pudesse deixar... Volta, corta, cai. Então acabou com esses estoques reguladores instituídos na ditadura militar, que era exatamente para controlar as remessas que eram exportadas, para que não ficasse desabastecido o nosso mercado interno. Então, na verdade, o que há, minha gente, é liberalismo cultural. Liberalismo cultural. Dessa vez eu não preparei nenhum texto, preferi falar com vocês assim, aqui espontaneamente, né, de cabeça aqui e tal, fui comentando. Acho que é melhor assim, vou tentar fazer nos próximos vídeos dessa forma. E espero que vocês entrem lá no grupo do Telegram para a gente poder continuar esse papo lá sobre a apropriação da teoria gramsciana de hegemonia cultural por parte dos neoliberais e a gente começar a difundir esse termo aí, liberalismo cultural, porque é isso que existe hoje no Brasil. Pessoal, deixa o joinha aí, tá? Então, beleza pura. Até o próximo vídeo e vamos conversando. Vídeos curtos para não ficar também... Quando a gente faz transmissão ao vivo, a gente fica lá, né, 1 hora, 2 horas conversando com o Felipe Quintas, com o Rubem e tal, que é muito bom. Porque eles têm muita coisa para falar, para ensinar para a gente. Mas aqui vai ser mais curtinho. Até o próximo vídeo.